Cada um de nós precisa de um pouco de folga. Na verdade, vamos fazer isso junto, porque você vai se sentir bem só de respirar fundo ao longo dessa aula comigo. Vamos lá? Quando eu fizer assim, a gente vai respirar junto, tá bom? Então vamos lá. De novo. Já está se sentindo melhor? Se você não vem a alguma igreja faz algum tempo, se você está se sentindo um pouco desconfortável aqui, eu acredito que esses pensamentos daqui vão poder te ajudar também. Talvez a gente não tenha a mesma crença, talvez você não seja um cristão, ou esteja se perguntando se é isso que você quer para a sua vida, mas o fato é que todos nós, cristãos ou não cristãos, a gente enfrenta os mesmos tipos de dificuldade na vida. A gente tem medo que são iguais, a gente tem inseguranças na vida, a gente tem dúvidas. Você tem mais em comum com os cristãos do que talvez você imagine. E eu fico bem feliz se você aceitou o convite de alguém de vir à igreja hoje. Se você assumiu esse risco de estar aqui e veio ver o que é isso. Antes da gente começar, vamos ver um vídeo que introduz essa série de aulas. Desculpa se você ficou mais ansioso de ouvir o vídeo, de ver o vídeo. Alguns de vocês se sentem assim, como se a vida fosse dessa forma, e você está se perguntando como que eu posso tirar um pouco de folga na vida. Bem, tem alguma época do ano em que você organiza a sua casa? Tem alguma época do ano em que você... Vamos lidar com a bagunça aqui. Para mim, para Ana, que é minha esposa, há alguns momentos assim, geralmente no começo do ano, eu perco a paciência com a bagunça, aí a gente ajuda eu, Ana, João, Sofia, meus filhos, a arrumarem a bagunça do ano anterior. Dar os brinquedos que não usam mais, ganhou coisa no Natal, está na hora de dar, organizar o material da escola, jogar fora o que não vai precisar mais, deixar os armários mais limpos. E a gente também faz isso toda vez que a gente se muda, ou que a gente reforma a nossa casa. Nesses 16 anos de casado, eu e Ana mudamos ou reformamos nossa casa 10 vezes. Então, a gente tem oportunidades frequentes de organizar a bagunça. São aqueles momentos onde a gente tira tudo do armário, onde a gente vê o que a gente quer, o que a gente não quer mais. A minha política é, se você não usa faz um ano e não sentiu falta, pode dar seguramente. Alguns de nós, a gente adora isso, né? A gente adora esse momento de organização. Na verdade, talvez você até esteja cutucando o seu cônjuge, falando, tá vendo, até o palestrante está falando disso, de organização. Para alguns de vocês, ser organizado é sinônimo de ser espiritual. É sinônimo de ser como Deus na sua vida. Você gosta de tudo limpo, de tudo organizadinho. Como nesse armário. Alguns de vocês têm um armário assim? Você fica estressado quando alguma coisa não está onde ela deveria estar. É sua personalidade. Você é o cônjuge organizado. Você é o membro da república que limpa as coisas. Você é o irmão que coloca tudo no lugar certo. Suas coisas são quase etiquetadas. Seus livros estão lá em ordem alfabética. Tudo tem seu lugar e você adora ver as coisas lá, naquele lugar. Se algo não serve para alguma coisa, então deve ser jogado fora. O problema é que você não mora sozinho. E enquanto você trabalha para arrumar as suas coisas, para arrumar a casa, seus colegas de república, sua irmã, seus filhos, ou que Deus te livre, seu cônjuge, gastam todo o tempo desarrumando tudo que você gastou tanto tempo para arrumar. Por outro lado, há pessoas que se sentem confortáveis de ter seus armários.
Assim. Alguns de vocês que estão sentindo é exatamente isso. Você é o tipo de pessoa que adora ter as coisas por aí. O chão é o seu cabide. Seu carro é a extensão dos armários de sua casa. Quando você tira algo do lugar, você deixa fora do lugar, porque você precisa ver onde as coisas estão, para você se lembrar onde elas estão. Os outros dizem que você é bagunceiro, mas isso é calúnia da parte deles. Você se considera, você está mais para um artista. Você sabe onde tudo está, porque você sabe onde você deixou as coisas por último. E você se sente confortável com as coisas amontoadas dessa forma. Eu queria fazer uma pesquisa informal aqui, tá? Não precisa ter vergonha de ser um tipo ou de outro. Mas levante sua mão se você se sentir à vontade. Se você é mais do tipo organizado. Levanta a mão. Uau. Pode abaixar. Isso é só uma pesquisa informal. Não é para cutucar. Agora levante sua mão se você se considera mais um artista. Pode baixar. Muito obrigado pela coragem. Se você está em dúvida qual dos dois você é, pergunte para a pessoa que mora com você. Sendo um tipo ou outro, você vai obter suas respostas. Agora, obviamente, você e eu não viemos aqui para falar de armários bagunçados ou desarrumados. E tudo bem se seu armário, ou se seu carro, ou se o quartinho lá do fundo de sua casa se parece mais com isso. Mas não é tudo bem se sua vida se parece com isso. E é isso sobre o que a gente vai falar nas próximas 3 semanas. Não está tudo certo se sua agenda se parece com isso. Não vai dar tudo bem se você... Não vai dar tudo certo se você está tão ocupado para ajudar as pessoas ao seu redor e a fazer um pouco de bem no seu dia a dia. Não está tudo bem se suas finanças se parecem com isso. Não vai dar certo se seus relacionamentos andam dessa forma. Se você está tão cheio de coisas que você nem consegue aproveitar a vida de verdade que Deus te deu. Se você não consegue curtir o tempo que você pode passar com seus filhos, porque você está com a agenda lotada, e a agenda dos seus filhos está lotada também, que não cabe mais nada. Tudo bem se seu armário se parece com isso. Sem problemas, não viemos aqui para discutir arrumação de armário. Mas não está tudo bem se sua vida se parece com isso. Porque quando não há um pouco de folga em nossas vidas, os problemas começam a surgir. Pode ser engraçado a gente falar dessas coisas aqui, mas não é nada engraçado ver alguém tão estressado na vida com seu tempo, que seus relacionamentos começam a sofrer. Não é nada engraçado ver uma mãe ou um pai tão ocupados para os seus filhos e depois de um tempo se dando conta de que nem tem um relacionamento mais com algumas das pessoas que mais importam para eles. É trágico ver um amigo tão estressado a ponto de não conseguir dormir porque não consegue economizar nenhum real de seu salário e ainda tem dívida no cheque especial e não sabe o que fazer para se livrar de suas dívidas. Essas coisas são tristes de ver, porque quando a gente está muito ocupado, a gente não consegue perseguir aquelas coisas que são as mais importantes na nossa vida. As coisas que realmente a gente considera mais importantes na vida. Pior, a gente não consegue nem parar para definir o que é mais importante. O ritmo é tão intenso, a agenda está tão lotada, a corrida contra a vida é tão louca, que você nem consegue responder o que é importante para você. Porque a gente só está fazendo e fazendo e fazendo mais um pouco. E é por isso que a gente vai falar sobre isso, hoje e nas próximas 3 semanas. A vida é melhor quando a gente tem um pouco de folga. Quando a gente tem um espaço para respirar fundo. E eu não estou falando aqui, eu sei que talvez alguns de nós vamos tentar aproveitar isso daí para falar, tá vendo? Eu sabia que tinha que ter um pouco de folga. Eu sabia que eu tinha que ter 4 dias na semana livres para respirar e para relaxar. E que não é certo eu sair, estudar a Bíblia e ajudar. Bem, se você tem esse problema, a gente talvez faça uma série no futuro para você, tá bom? Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Sabe, ter um pouco de folga
é não precisar andar acima do limite da velocidade, porque você se programou para chegar um pouco mais cedo nos lugares. Ter um pouco de folga é ter tempo para você estudar a Bíblia com seus amigos, ou servir os necessitados ao seu redor. Ter um pouco de folga é você tirar um tempo para você poder jantar à mesa com sua família. Ter um pouco de folga é ter pelo menos um pouco de dinheiro sobrando no final do mês. Ter um pouco de folga é você terminar o projeto da escola antes da data em que você precisa entregá-lo. Ou não ter que ficar estudando a madrugada toda antes de fazer a bendita prova. Ter um pouco de folga é aproveitar as coisas que você está fazendo, justamente porque você não está fazendo tudo o que poderia fazer. Ter um pouco de folga é conseguir se encontrar com outros cristãos no meio da semana e prestar atenção no que está sendo compartilhado, porque você não está distraído com as coisas que ainda não foram feitas em sua casa. Ter um pouco de folga é você conseguir orar e pensar no que você está falando para Deus. Não só ficar repetindo frases mecanicamente, porque sua mente está em outro lugar. Ou então ler sua Bíblia sem pressa, estudando, procurando entender o que está sendo lido. A vida é melhor quando a gente respira fundo, quando a gente tem um pouco de folga. E para a gente ter uma definição mais objetiva, a gente vai definir um pouco de folga da seguinte maneira, para a gente usar essa definição nas próximas semanas. Um pouco de folga é o espaço entre o nosso ritmo atual e os nossos limites. Um pouco de folga é o espaço que existe entre o ritmo que estamos vivendo na nossa vida, quão duro a gente está dando no trabalho, quanto dinheiro a gente gasta, como a gente está conduzindo nossos relacionamentos e nossos limites. Sejam os limites relativos a tempo, a dinheiro ou até mesmo a nossa energia. E eu te adianto, mesmo sem conhecer cada um aqui pessoalmente, que você vai tentar se defender a todo custo do que eu vou falar aqui hoje. Você vai brigar comigo em sua mente, ainda que seja. Você não conhece meu ritmo. Quem é você para falar da minha agenda? Quem é você para saber como eu gasto meu dinheiro? Ou como eu posso ter um pouco de dinheiro sobrando no final do mês? Você não conhece minha realidade, você não sabe onde eu moro, você não sabe onde eu trabalho. E é verdade, eu não conheço mesmo a realidade da maioria de vocês aqui. Mas eu sei uma coisa a respeito de sua vida. Se você viver sua vida no limite, em algum momento você não vai gostar nem de viver mais. Se você viver sua vida no limite, há um momento onde você nem vai gostar de viver mais. Eu também sei que ao tentar tirar o máximo proveito da vida e sugar tudo que pode ser tirado dessa vida, você vai perder o controle de sua vida. Se você tentar ir no ritmo máximo que você pode, em algum momento você vai perder todo o controle de sua vida. E eu sei que em nome de progredir na vida, em algum momento você vai acabar vendendo sua paz. Sabe como eu sei? Porque eu já vendi minha paz, tentando extrair o máximo da vida. E eu preciso estar atento ainda hoje, para não cair nessa mesma armadilha. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu fui morar na Nova Zelândia, eu fui fazer um intercâmbio estudantil. Depois de uns meses morando lá, eu queria continuar morando lá a qualquer custo. E eu coloquei em risco os relacionamentos que eu tinha construído lá, até meu próprio futuro, e eu fiz coisas tolas em nome de progredir, em nome de morar num país desenvolvido. Eu vivia tenso, eu vivia com medo de ser pego por causa das coisas erradas que eu tinha feito. Eu vendi a minha paz em nome de obter progresso, em nome de obter o que eu queria. Então é verdade, eu não conheço a sua vida. Talvez eu não conheça os seus desafios, mas eu sei o que acontece quando a gente não vive o plano de Deus para nós nessa área. Nosso estresse aumenta. Sabe aquele dia que você sai de casa atrasado já? E aí você vai enfrentar esse trânsito lindo de São Paulo, e você vai e nada anda, e tem uma senhorinha na sua frente tentando sobreviver, e você está lá, pé, sai da minha frente. Ela só quer chegar na padaria dali a 1 quilômetro, mas você quer comer ela viva, porque você está estressado, você está precisando chegar no seu trabalho, e aquela senhora não sai da sua frente.
Isso acontece não só no trânsito, isso acontece em cada área de nossa vida, quando não há uma folga. Chega conta de luz, o IPTU venceu, e aí o carro quebra, e agora você está precisando vender um órgão para pagar por tudo isso. Sabe, quando não há um pouco de folga, nosso estresse aumenta. Outra coisa que acontece quando não há um pouco de folga é que nossos relacionamentos sofrem. Mãe, você está sempre no WhatsApp, mãe. Pai, você não para de trabalhar, você chega em casa, mas você continua no computador. Às vezes é seu relacionamento com Deus que sofre. Você nunca tem tempo para ajudar alguém. Você não acha tempo para meditar na Bíblia ou para orar. Talvez até haja algum interesse, uma curiosidade para conhecer um pouco mais de Deus. Talvez até você se pergunte, nossa, por que será que tanta gente vai a alguma igreja? Será que eu deveria pesquisar isso, descobrir isso? Mas não sobra tempo para você pensar a respeito dessas coisas. E o que a gente se pergunta é o seguinte: se não ter folga é algo tão ruim para nós, por que a gente vive sem folga? Quem gosta de viver assim? Eu quero mais estresse, eu quero que meus filhos se escondam quando eu chego em casa, eu quero suar frio quando eu receber mais uma conta. Quem gosta de viver dessa forma? Ninguém quer essas coisas. Então por que a gente vive assim? Por que a maior parte de nós poderia descrever a vida dessa forma? Alguns acham que a gente vive assim porque a gente não tem disciplina suficiente. E pode até ser que falte disciplina na vida de alguns de nós. Mas eu acredito que existe uma razão mais forte para a maioria de nós viver sem folga: nossos medos. E a Bíblia fala muito sobre medo. E o que a gente vai ver daqui a pouco na Bíblia é que nossos medos acabam ditando o ritmo de como a gente vive. Eu quero perguntar para cada um de nós, do que nós temos medo? Alguns têm medo de estar perdendo algo, que a gente nem sabe definir o que é. A gente tem medo de que nossos filhos vão perder alguma oportunidade, se a gente não colocar eles em todo tipo de atividade extracurricular. A gente tem medo de perder alguma oportunidade se a gente não ficar mais tarde no trabalho. E se meu chefe pedir, se a promoção vier só às 21h e eu não estiver mais lá? É um medo que leva a gente a dizer sim para tudo, a se inscrever em tudo, porque se a gente disser um não, a gente pode estar perdendo algo. Outros de nós temos medo da gente ficar para trás. A gente entra nas redes sociais, a gente olha o que os outros estão fazendo, o que as pessoas estão comprando, e a gente se compara com os outros, com o carro que eles têm, com as roupas que eles vestem, onde passa suas férias, como gasta seu tempo, e a gente tem medo de ficar para trás. De não progredir tanto quanto o vizinho. Talvez você nem tenha esse medo de ficar para trás, mas você é casado com alguém que tem medo de ficar para trás. E talvez ela queira reformar a cozinha, para que a cozinha fique parecida com a da Ana Braga. Só que isso vai deixar vocês cheios de dívida. Ou talvez seu pai e sua mãe têm medo de você ficar para trás. Você já é um adulto, paga suas contas, mas sua mãe ainda liga para você te perguntando: filho, quando você vai casar? Quando vai acontecer? E você é tentado a deixar de lado suas convicções para agradar sua mãe, para não ficar para trás. Outros de nós, especialmente nós homens, a gente tem medo de não ter relevância nessa vida, não? De viver uma vida e de ninguém lembrar do nosso legado, das coisas que a gente fez, de a gente ter feito coisas importantes. E aí a gente trabalha que nem um camelo, porque a gente tem que fazer algo relevante nessa vida, a gente tem que deixar a nossa marca para trás. Mas a verdade é que nosso medo de não ser relevante tem o potencial de deixar a gente se afastar daquilo que é mais importante para a gente. Eu quero convidar todos nós a pensarmos juntos. E se em vez de corrermos atrás nesse ritmo alucinante das coisas, e se a gente começar a lidar com nossos medos juntos? E se a gente começar a lidar com nossos medos? E se a gente examinar as motivações por trás de como a gente usa nosso tempo e gastamos nosso dinheiro e nos relacionamos e fizermos uns ajustes na nossa maneira de pensar? Sabe, quando a gente abre as páginas da Bíblia, isso pode deixar você até surpreso. Deus tem muito a dizer sobre medo. Medo tem tudo a ver com confiança em Deus. Vamos ler junto uma passagem aqui em Êxodo, capítulo 20. Muito tempo atrás, séculos atrás, quando a nação de Israel foi libertada do Egito, eles viviam uma cultura de escravidão.
Todo mundo que saiu do Egito e seguiu Moisés para a Terra Prometida era escravo. Eles tinham vivido isso por séculos. Deus ia construir uma nova sociedade com eles, mas tudo que eles conheciam até aquele momento era escravidão. Eles foram escravos por 400 anos. Imagina, gerações e mais gerações de escravos, tataravôs, bisavôs, avós, irmãos, primos, tios, todo mundo era escravo. E por isso, esses homens e mulheres tinham a certeza de que viver significava uma coisa: trabalhar. Trabalhar todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo tudo aquilo que era ordenado a você. Essa era a cultura dos israelitas. Mas aí Deus liberta esse povo da escravidão, os leva para uma nova terra. E uma das primeiras coisas que Deus faz é dar uma nova espécie de constituição para eles. Está aqui, é assim que eu quero que vocês vivam suas vidas. Um novo conjunto de leis, diferentes das leis escravistas que eles conheciam. E uma coisa incrível sobre esse novo conjunto de leis é que Deus colocou o conceito de folga, de ter um pouco de folga, bem no seio dessa nova sociedade. Sabe, uma das leis mais famosas do Velho Testamento, um dos mais famosos de todos, na verdade, qual que é? O sábado. Olha o que Êxodo 20, versículo 9 diz: trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pensa só sobre isso. Você é um escravo, você vive trabalhando todos os dias e todo mundo ao seu redor vive da mesma forma. E aí Deus vem e te diz: uma das minhas principais regras novas para você é a seguinte: tire um dia de folga. Você tem que amar um Deus que pede para você tirar um dia de folga, não? Para nós, isso pode nem soar impressionante, porque você tem 2 dias de folga na semana. Mas eles não estavam acostumados a tirar nenhum dia de folga. Nunca. Além disso, além de não ter esse privilégio, tirar um dia de folga podia ser algo perigoso. Eles não tinham geladeira para conservar alimentos, eles tinham que comer as coisas ainda frescas, eles não tinham leite Nilo em caixinha lá no Egito, eles tinham que ordenar a vaca, não tinha como comprar ovos em embalagem plástica, tinha que ir até a galinha, pegar o ovo. Por isso, se eles tirassem um dia de folga, talvez a comida apodrecesse, talvez não tivesse o que comer naquele dia. E ainda assim, Deus falou: tire um dia de folga. Você sabe por que Deus talvez tenha feito isso? Porque ao instituir o sábado, Deus começou a ensinar o seu povo, no nível mais básico possível, que eles tinham que confiar nele. Tirar um dia de folga tinha tudo a ver com a confiança do povo em Deus. Mas Deus, e se eu não terminar a minha colheita até a sexta-noite? Confia em mim. Mas e se eu não acabar de tosquiar a ovelha? Confia em mim. Mas e se eu não terminar de arar a terra? Confia em mim. Mas e se? Confia em mim. O sábado era uma expressão de fé em Deus. Séculos depois, quando Jesus passou aqui pela terra, ele disse algo ainda mais estranho a respeito do sábado. Ele falou o seguinte em Marcos 2, 27: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. As pessoas ao longo dos séculos, elas conseguiram transformar o dia de folga delas em um dia em que diversas regras tinham que ser cumpridas para que eles se assegurassem de que ninguém estava fazendo nada. Ou seja, o propósito do sábado, que era dar descanso, que era ajudar as pessoas a se ligarem a Deus, tinha ido ralo abaixo. E aqui Jesus resgata o sentido original que a lei do sábado devia ter. Jesus diz: o sábado é um presente de Deus para vocês. É um dia para vocês respirarem fundo, terem um pouco de folga. Um dia onde nós vamos confiar que Deus vai cuidar de tudo, de todas as coisas que nós não conseguimos terminar, de todas as coisas que nós não conseguimos fazer. E a gente vai falar um pouco mais sobre como tirar um pouco de folga
na nossa agenda, com o nosso tempo, na semana que vem. Eu quero ir para uma outra passagem com vocês, em Levítico, capítulo 27. Porque Deus também quis que a gente aprendesse a ter um pouco de folga em nossas finanças, com o nosso dinheiro, com o nosso tutu. E por isso, uma das coisas que Deus instituiu foi o dízimo na lei. Olha o que fala em Levítico 27, versículo 30 e 32. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Então Deus disse que a gente deveria dar a Deus 10%, ou o dízimo, dos cordeiros, 10% dos frutos das árvores, 10% das moedas, 10% de todas as coisas que a gente tivesse para Ele. Para que servia o dízimo? Para manter o funcionamento do templo, para pagar as pessoas que se dedicavam a liderar espiritualmente a nação de Israel, para fornecer animais, grãos, para os sacrifícios exigidos pela lei, para manter o sistema religioso de Israel. Eles tinham que guardar 10% de suas coisas, dos animais, dos grãos, de tudo, em suas casas. Eles até tinham essas coisas na sua posse, eles podiam ver aquilo lá, aquela parte que era guardada para Deus, mas eles não podiam gastá-las, nem usá-las. Eles iam guardar aquelas coisas, na próxima visita ao templo, eles iam levar aquilo para dar a Deus. E tudo isso para que cada família, para que cada pessoa soubesse que uma porcentagem do que eles tinham não era deles para gastar ou usar. Por isso, você não podia viver com 100% do que você obtinha, porque 10% era reservado para Deus. E ao chamar os israelitas a não usarem 100% daquilo que eles tinham, Deus foi construindo uma margem de segurança na cultura israelita. Deus foi dizendo para eles: você não pode andar no ritmo máximo da sua vida. E falar sobre folga em nossas finanças é tão importante que daqui a 2 semanas a gente vai dedicar uma palestra inteira para falar sobre isso. Mas a terceira coisa que eu queria chamar a sua atenção sobre um pouco de folga na lei dos israelitas era a lei da colheita, que é algo super interessante aqui. Olha em Levítico 23, 22. Deus está dando instruções para como eles deviam fazer a colheita deles. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Imagina, você era um fazendeiro, e aí você ia colher o que você tinha plantado. E quando você colhia, parte da colheita caía no chão, certo? E o que Deus está falando é: não volte para pegar. O que caiu no chão, fica no chão. Mas fui eu que plantei isso. Foi meu esforço. Eu quero voltar, porque eu vou ter um pouco mais da minha colheita. Não. Isso daqui não é seu. Isso daqui é para os outros. Você vê como Deus está construindo uma confiança no coração dos israelitas. Uma cultura onde eles não podiam viver no limite. Você deixava uma parte lá do que você tinha plantado para o benefício dos outros, para o benefício das viúvas, dos necessitados, dos pobres, daquelas pessoas cuja sobrevivência dependia da sua decisão de ter um pouco de folga na sua vida. Isso era que Deus estava falando para os israelitas. Nem tudo o que você tem deve ser usado para você mesmo. Não preencha todos os momentos da sua agenda, é o que Deus está dizendo. Porque pode aparecer alguém na sua vida que precisa de ajuda com um casamento. E você que tem aprendido a ter um bom casamento, Deus quer usar a sua vida para ajudar essa pessoa que surgir na sua vida. Não gaste todo o seu dinheiro, que pode aparecer alguém na sua vida, talvez essa pessoa já exista, que esteja passando por necessidades maiores do que as suas. Deus estava dizendo: nem tudo que você tem é para você gastar para si mesmo. E aí Deus foi ajudando a eles a confiar nele, com o tempo deles, com os bens deles, com os relacionamentos deles. Daqui a 3 semanas a gente vai falar sobre como ter um pouco de folga em nossos relacionamentos. Imagina se você acordasse toda manhã e dissesse: Deus,
Você sabe quais são os meus limites. Eu confio em você. Eu não vou colher até as extremidades do meu campo. Eu sei que tem umas espigas lá. Eu sei que talvez elas sejam até gostosas, mas eu vou confiar, porque eu sei que você sabe do que eu preciso. Você se imagina vivendo uma vida com esse nível de confiança? Com um nível onde você tem paz de não ir até o extremo, porque você sabe que Deus vai completar e te dar aquilo de que você precisa? E é isso para que Deus está convidando a mim e você. Alguns de nós se sentem ocupados demais para conhecer mais a respeito de Jesus. A gente está muito ocupado para conhecer a Deus, e por isso a gente não encontra alegria duradoura na vida, a gente não tem paz, porque a gente não gasta um pouco de tempo para conhecer aquele que poderia nos dar essa paz. Porque uma vida sem nenhuma folga é uma vida infeliz. Em seu esforço para você tirar o máximo proveito da vida, você acaba perdendo o controle de sua vida. E se você está aqui, e se você não sabe como você poderia começar a amar a Deus, eu quero sugerir para você que você tire um tempo a cada dia para você ler um pouco da Bíblia e para você orar a Deus. E se pensar em ler a Bíblia, em orar, até isso te intimida, eu quero convidar você a pedir ajuda a alguém que está aqui sentado ao seu lado. Fala, me ajuda a ler um pouco da Bíblia. Eu sei que eu precisei de ajuda com isso. Há 20 anos me intimidava orar e ler a Bíblia. E eu precisei de alguém sentado ao meu lado me ensinando as coisas básicas de como dar até mesmo esses passos. E sabe, se você amar a Deus, se você aprender a conhecer Deus e deixar Ele estabelecer o ritmo de sua vida financeira, de sua agenda, de seus relacionamentos, você vai ser mais feliz. Você precisa escolher entre duas opções. Ou você vai viver com fé e ter prazer na sua vida, ou você vai viver com medo, tentando tirar o máximo da vida, mas sem aproveitá-la, sem desfrutar dos relacionamentos, nem das coisas com as quais você gastou todo o seu dinheiro. Eu sei que alguns de vocês ainda estão meio brigando comigo em sua mente. Falando, meu, que cara é esse? Como que ele ousa falar de minha vida? Nem me conhece. E é verdade. Eu não conheço, como eu já disse, vários dos desafios pelos quais você passa. Mas sabe, eu conheço homens que não tiraram um pouco de folga em sua vida e depois tiveram que gastar muitas horas, muitos reais, tentando resgatar os relacionamentos que eles perderam, porque não tiraram um pouco de folga na vida. Eu sei que se alguns desses homens hoje divorciados estivessem aqui, eles diriam para cada um de nós, eu gostaria de ter usado aquelas horas que eu gastei para salvar meu casamento, investindo em meu casamento. Eu também sei e conheço pessoas que não tinham tempo para ler suas Bíblias, para orar, porque estavam tão estressadas, tão distraídas com a vida, até o dia em que perderam sua fé, que de repente perderam o controle da única coisa que lhes trazia alegria na vida. E se essas pessoas estivessem aqui, e talvez alguns de vocês estejam aqui, elas diriam para nós que elas gostariam de ter permanecido fiéis a Deus e não abandonado ao Deus que tinha feito tudo por elas. E eu sei de outra coisa, como um homem que eu sou, que tem inúmeros medos na vida, que também tenta sugar cada minuto da vida, porque eu tenho medo de não ter relevância nesses poucos anos de vida. Eu tenho medo de perder minha fé. Eu tenho medo de perder minha família, de perder meus amigos, de perder as coisas que são mais importantes para mim. Nenhum de nós está isento de cair nessas tentações. Por isso, nas próximas 3 semanas, a gente vai aprender a viver com um pouco de folga, com o nosso tempo, com nossas finanças e com nossos relacionamentos. E até lá, eu queria dar uma tarefa simples para cada um de nós. Pode ser? A tarefa é responder uma pergunta. Onde você precisa de um pouco de folga em sua vida? Você pode fazer a gentileza de anotar essa pergunta? No seu celular, no seu caderno? E de responder ela de verdade? Se você faz parte de uma igreja em casa é um grupo de cristãos que se reúnem no meio da semana na casa de alguém. E a gente busca construir intimidade nesse grupo e estar mais próximo de um número menor de pessoas. Se você tem igreja em casa essa semana, eu quero encorajar você a responder essa pergunta lá na sua reunião. Alto,
para todos ouvirem. Você pode compartilhar dessa dificuldade sua. Do que você tem medo na sua vida? E se você não faz parte de um grupo assim, eu quero convidar você para vir na casa da gente, para conhecer nossa casa. Vamos decidir obedecer a Deus, pessoal, nessa área de nossas vidas. Vamos fazer isso juntos. Vamos respirar juntos? A vida é melhor quando a gente tem um pouco de folga. Nós vamos orar agora e nós vamos comer um pão que representa o corpo de Jesus. E nós vamos tomar do fruto da videira, que representa o sangue que Ele derramou. A gente faz isso porque Jesus pediu que os seguidores dele fizessem isso sempre, para que a gente lembrasse de que hoje só é possível a gente ter um pouco de folga na vida, porque Jesus foi para a cruz, morreu por nós e viveu a vida que eu e você não poderíamos viver, pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar, para que eu e você pudéssemos ter paz e pudéssemos ter um pouco de folga. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado porque o Senhor colocou esse conceito de um pouco de folga em Sua palavra. O Senhor nos ama tanto que o Senhor deseja que a gente tenha tempo para respirar fundo, que a gente tenha uma margem de segurança na vida, que a gente confie que o Senhor vai completar aquilo que nós não conseguimos completar. Eu rogo que o Senhor nos dê forças para a gente buscar o Senhor, Pai. Ajude a gente a Te conhecer, a ir para a Sua palavra, para descobrir mais sobre o Senhor. Eu sei que alguns de nós aqui nunca fizemos isso de verdade. A gente talvez já esteve em uma igreja, ou talvez a gente tenha feito isso há muitos anos, mas a gente se distraiu na vida. Eu oro, Pai, especialmente por nós, assim. Eu oro que o Senhor nos dê o ânimo para a gente dar um passo hoje, para a gente pedir ajuda hoje. Muito obrigado por Jesus, por Ele ter morrido por nós, ter tornado tudo isso possível. Te oramos gratos em nome dEle. Amém.